Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Beatriz Hoffmann Entrevista, nós vamos falar com ela. Ela é professora, já participou de mais de 200 antologias, tem 20 livros publicados, é premiada. Ela é um espetáculo baiano e nós vamos falar um pouquinho sobre tudo hoje. Ela participou da antologia Estrelas da Escuridão, Mulheres que Iluminam o Mundo, da Litera. Eu estou falando de Rita Queiroz. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Beatriz? Como vai você? Muito bem. Muito obrigada por estar participando aqui hoje da nossa conversa. Estou muito feliz e muito curiosa de toda essa trajetória literária, né? Meu Deus, não cansa só de eu falar a quantidade de livros que você já participou e escreveu. Imagina você ter participado de tudo isso. Conta um pouquinho pra gente. Quem é a Rita? E a Rita é soteropolitana, né? Eu sou de Salvador, então sou professora, me dediquei bastante tempo da minha vida à carreira de professora, à carreira acadêmica, porque eu tinha que escrever muitos artigos, livros, orientar, monografia, dissertações, teses, então passei muito tempo assim. E a literatura ficou de lado, né? Ficou de lado, eu só lendo os textos, só analisando alguns textos literários linguisticamente, que a minha área de atuação é mais da linguística do que da literatura. Então, eu analisava a obra de Jorge Amado desse ponto de vista da questão linguística, vocabulário principalmente. Sim. Né? Então, Jorge Amado, que é baiano também, né? Um escritor também muito conhecido, e que eu gosto muito da obra dele. Né? Assim, então, eu escolhi o Jorge Amado não só pela questão de ser baiano, mas porque eu gosto. E aí eu trabalhava com essas questões do feminino, do vocabulário como um todo, vocabulário regional, vocabulário antroponímico, vocabulário toponímico, porque o Jorge Amado vai falando de lugares, né? Como ele escreve algumas obras que ele escreveu na primeira metade do século XX, então alguns lugares mudaram de nome, alguns lugares, né, a expansão também, e aí eu fui trabalhando com isso, e os nomes também, né, os nomes femininos, nomes masculinos, então, e personagens femininas, né, a obra de Jorge Amado é carregada desses personagens femininos, que é uma coisa também que me atrai, porque eu comecei escrevendo, publicando, a partir do momento em que eu criei um grupo que se chama Confraria Poética Feminina, um grupo formado só por mulheres, e a gente começou a publicar e a discutir muito literatura de autoria feminina. Isso em 2015, quando nós começamos, né? Então a confraria também cresceu e eu cresci junto com a confraria. Que bom. Porque hoje somos 20 autoras que compõem esse grupo. Nós também já temos algumas antologias que já fizemos, que já participamos de feiras, de festas literárias, já fomos, né, para a Flip, para a Flica, aqui em Cachoeira, aqui na Bahia. Então, nós já participamos muito divulgando nosso trabalho e estaremos também na Bienal do Livro, né, da Bahia, que vai acontecer agora em 2024, agora no final de abril para maio, né? Então, a confraria também vai estar lá presente. E aí a minha carreira foi sendo, né, assim, alavancada por isso, porque a gente começou essa questão de discutir autoria feminina e eu fui me interessando muito, né? Então, eu comecei a ingressar nos grupos como Mulherio das Letras, como outros grupos que eu faço parte, depois Mulheres Maravilhosas, Enluaradas. Então, eu comecei a participar. E muitas antologias que eu tenho participado são com essa questão, né, de autoria feminina. Inclusive, né, Mulheres na Escuridão, que eu entrei por conta disso, porque eu acho que a gente tem que divulgar mesmo o nosso trabalho, tem que falar da questão do feminino, porque nós mulheres sabemos falar mais de nós mesmos do que um homem falar sobre nós mesmos, né? É verdade. Então, às vezes a gente tem essa diferença quando a gente vê um homem publicando sobre mulheres e mulheres publicando sobre mulheres. A gente vê a diferença nos textos da nosso sentimento, aquilo que a gente, a nossa percepção, o que a gente vai construindo na nossa vida, né? Então é diferente a mulher que sofre uma violência, ela falar sobre essa violência é diferente de um homem que vai falar sobre a violência, porque ele não sentiu essa violência. Ele pode até estar nos apoiando,
nos ajudando, fazendo, mas ele não sentiu essa violência, né? Essa violência que a gente sofre cotidianamente. É uma violência, às vezes, moral, às vezes é uma violência física, e a gente, patrimonial, a gente vai sofrendo isso ao longo da nossa vida. E a gente tem uma violência também que eu queria tocar aqui bem rapidinho, que é a violência obstétrica, né? Tem sido muito... eu tenho colegas na universidade que trabalham com isso, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, porque a diferença em mulheres que têm condição financeira e mulheres que não têm condição financeira. Então, hoje mesmo, eu assisti um debate sobre isso. Então, a mulher que tem uma condição financeira, ela pode escolher o dia que vai parir, com quem ela vai parir, né? Toda a condição. E a mulher que não tem condições financeiras, que ela vai para o serviço público, ela está sujeita a essa violência obstétrica, né? Muitas vezes ela perde o bebê porque querem que ela espere várias horas para ter um filho de parto normal, ou então o bebê sofre essas consequências dessa espera tão longa, né? Pode sair com alguma sequela, pode machucar o bebê também, porque às vezes força esse parto natural, Sim. que ela não tem condições. Então a gente vai falando muito sobre isso, e aí eu fui participando dessas antologias que tratam da questão feminina, né? Porque os grupos do Mulherio das Letras, eu acho que eu faço parte de quase todos os grupos, do Brasil, do exterior, então eu fui entrando, e a gente tem essas discussões que são muito importantes, né? E já participei também dos encontros do Mulherio das Letras, que começou, o primeiro foi em 2017, eu não pude ir, mas 2018 eu fui, 2019 eu fui, aí 2020 veio a pandemia, não houve presencial, Sim. Aí o primeiro presencial depois da pandemia foi 2022, que eu estive presente também, Uhum. E o ano passado que eu não pude ir, porque eu tinha que escolher para onde é que eu ia. Se eu iria para Nova York, eu seria, né? Porque a gente tem que, às vezes, escolher, porque não dá para a gente participar de tudo. Eu sei como é que é. Eu sei. A gente fica, às vezes, a gente bota na balança o que eu faço? Ou eu vou para cá ou eu vou para lá. Mas é muito interessante uma situação que tu falou, que pouca gente comenta, né? Que é o lado... do nascimento do bebê quando a mulher está gerando, né? Toda a parte de pré-natal, como é o tratamento. Eu posso te dizer que eu e a minha mãe sentimos na pele o que é isso, né? Porque a minha mãe, na época que eu nasci, foi em 84, então não foi uma época onde tinha muitas condições, já era ruim. Uhum. E eu fui puxada a fórceps, e o médico completamente inexperiente, sem respeito algum ao corpo da mulher, à mulher, à criança, né? Então, assim, foi numa situação muito complicada, e é muito bom tu falar sobre isso, e a gente bater nesse assunto e retratar isso, porque existem muitas mulheres que, além de ficarem com traumas uma vida inteira, muitas nem conseguem passar por esse período, porque não sobrevivem, né? Exato, devido à irresponsabilidade, devido aos maus tratos, devido à falta de empatia para com o próximo, numa situação tão delicada que é a mulher gerar um filho. Exatamente, né? Exatamente. E muitas vezes ela também já sofreu ou sofre violências em casa, né? Porque às vezes o companheiro não queria aquela gravidez, não aceita, ou então ele não a trata com o devido respeito nesse momento, que é um momento muito delicado para as mulheres, né? Eu não tive filhos, mas eu tenho certeza que é um momento muito delicado, porque eu já acompanhei, né, minha irmã, amigas, então é um momento muito delicado. E falar sobre isso é importante, né? Muito importante para a gente falar sobre isso, mesmo que a gente não tenha vivido, mas de alguma forma a gente vê que outras pessoas viveram e passaram por momentos muito delicados. Então, eu acho que é isso que a gente tem que realmente tratar, discutir, mostrar, porque a gente vai sofrendo isso e a gente vai conseguindo também driblar tudo isso. Sim. Eu acho que a gente vai driblando, vai mostrando outros caminhos
Porque aí a gente pensa também nessas nossas ancestrais, né? Aquelas mulheres que lutaram e fizeram tudo para que hoje a gente tivesse, né, vez e voz, como a gente sempre fala, vez e voz, porque houve aquelas lá atrás que lutaram e que, né, venceram preconceitos e que abriram caminhos para que a gente hoje pudesse estar aqui falando sobre essas questões. É verdade. É uma coisa bem interessante. Quando eu resolvi assim criar a antologia para homenagear as mulheres, eu estava pensando nisso mesmo, até mesmo pegar um nome que desse impacto, né? Porque tem que chamar atenção nisso, porque é um movimento que tem que crescer e a gente tem que aprender a ter voz, a gente tem que ter essa voz e as pessoas têm que nos respeitar, a sociedade tem que entender que somos todos iguais perante sociedade, perante humanos. E quando eu estava pensando no nome, eu disse, gente, como eu colocar um nome? E veio, né, Estrelas da Escuridão, porque na verdade a gente é uma estrela que ilumina a escuridão, tá tudo, né? Um brown, a gente vai lá e sempre acha uma solução para tudo, né? Por sermos mais delicadas, por sermos mais sensíveis, por termos aquele detalhe feminino, né? Então eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm que aprender assim a se conscientizar que o mundo ele tem que começar a agir diferente, com mais empatia, com mais amor e a respeitar a opinião da mulher e a respeitar a mulher por ser mulher, né? Eu tenho muito orgulho de ser mulher. Eu nasci no sexo certo, eu disse, porque não, se me colocasse como homem não ia dar muito certo, porque eu gosto muito de poder ter o poder da palavra e defender a gente perante a sociedade da forma que eu posso, que é com a literatura, né? Exato. E eu fui criada pela minha mãe praticamente sozinha, minha mãe ficou viúva quando eu tinha 8 anos, então eu convivi com uma mulher muito forte, com muita coragem, que teve que enfrentar muitas coisas. E com certeza, tu também teve muitas mulheres que te influenciaram na tua vida, correto? Sim, sim, com certeza. A minha avó, a minha mãe, né? Outras mulheres, por exemplo, eu convivi com rezadeiras, né? Então, que era parteira também, a parteira que fez o parto de minha avó, porque minha avó teve os filhos todos em casa, né? Não foi para o hospital. Minha mãe já foi mais moderna, minha mãe foi para o hospital. Mas minha avó teve os filhos todos em casa, então com a parteira. Então, eu convivi com essa mulher que era parteira, era rezadeira, e assim, é uma mulher negra, quer dizer, uma mulher que já veio também, né, de filhas de escravos, de pessoas que tinham sido, né, escravizadas, mas era uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher que iluminava, né? Era uma estrela também, porque ela iluminava, quando ela chegava, ela iluminava. Então, eu já até escrevi um texto sobre ela, né, porque faz parte da minha memória afetiva, então essa pessoa, eu vou lembrar dela sempre, porque ela era assim, ela era aquela pessoa que sorridente e que não mostrava as marcas do sofrimento, né? E a gente sabe que ela deve ter sofrido, mas ela não mostrava essas marcas, né? Porque ela trazia ao mundo tantas crianças, né? Ela nesse trabalho de parteira, ela trazia à luz tantas pessoas, né? Então daquela região toda onde meus avós moravam, ela que fazia o parto. Então, eu convivi com esse tipo de pessoa, porque... e a sabedoria, né, que essas mulheres tinham de lidar com as ervas, de saber qual chá, ninguém tinha acesso a remédio, né, a farmácia, eram as coisas muito, muito caras, muito precárias, né? Então, ela que era o chá, era assim, era a folha, aquilo que passava, era essa benzedura, então se você estivesse sentindo alguma coisa, uma dor aqui, ela rezava e a dor passava, aí passava, fazia um emplastro com folhas, né? Então, são mulheres que são sábias, né? Mas que em algum momento da vida foram também taxadas de bruxas, de más, né? Queimadas, porque Sim. usavam justamente desses conhecimentos da natureza, dali que elas tinham, né, a sua mão, e elas também foram taxadas de bruxas, de más, né? Sim. Mas que eu tive essa oportunidade de conviver com esse tipo de pessoa. E eu fico muito feliz, né? Sou muito feliz por isso.
É bom tu falar isso, porque o pouco de tempo que eu morei na fazenda dos meus pais, antes do meu pai falecer, eu consegui conviver com um pouquinho dessa experiência. Apesar de ser muito nova e a minha mãe sempre tentar colocar a gente um pouco de lado para a gente não ver certos momentos, principalmente quando é nascimento de bebê, porque é uma coisa que pode ser assim muito pesado para uma criança estar vendo um outro bebê nascendo, mas eu consegui ver algumas parteiras assim, e eu admiro muito essas mulheres pela forma que elas conseguem trazer vida ao mundo e pelo jeito que elas cuidam, porque assim, muitas vezes a criança está sentada, a criança está de lado, a criança está completamente de um lado oposto que deveria de ser para o nascimento, e elas conseguem com um jeito tão delicado, apenas com uma toalha quente, conseguem ir virando a criança, sabe? De uma forma Exato. tão linda, aquilo tão humanitário para fazer a criança nascer. Então, assim, a minha mãe conta muitas histórias dessas, sabe? A minha mãe também nasceu por uma parteira. Eu tive a sorte de nascer no hospital. De uma forma meio torta, mas eu nasci. Mas, assim, é muito bonito, assim, sabe? Eu gosto muito de ouvir essas histórias antigas e muitas lendas que tem também, as lendas urbanas que vêm junto. Com certeza você tem várias histórias dessa também. No Sul, a gente tem muitas histórias também sobre essa, mas é muito bonito ver como aquelas mulheres, apesar de todo o sofrimento, elas conseguiam trazer ao mundo o amor mais genuíno que existe, que é ter um filho, né? Que é Exato. dar à luz a um filho. E de uma forma tão pura, de uma forma tão genuína, porque elas conseguiam simplesmente fazer um milagre quando muitas vezes estava desenganado. Exatamente, exatamente, né? Eu fico muito feliz com isso, de saber que muitas mulheres conseguiram ter seus filhos no braços, na mão desses anjos, né? Porque são anjos na Terra. São mulheres iluminadas, né? São mulheres iluminadas. Com certeza. Exatamente. Mas você tem 20 livros publicados. Me conta um pouquinho sobre cada um deles, como surgiu esses livros. Eu sei que tu escreve infantil, tem contos e tem mais muita coisa, porque é muito livro, né? Sim, então, e aí eu comecei, como eu te falei, com a Confraria Poética Feminina, mas eu escrevendo meus textos, foi um período que eu estava assim, muito a escrita me salvando, né? Eu acho que a escrita vai salvando a gente de tantos problemas também, então eu escrevia muito. Ia juntando, só a confraria não dava conta. Então a gente publicou a primeira antologia da confraria, a primeira coletânea foi em 2016, que publicamos, com 12 autoras. E aí em 2017 eu publiquei meu primeiro livro, né? Que foi assim, surgindo, eu publicava no Facebook, publicava no grupo do WhatsApp da confraria, e assim, é um grupo que uma incentiva muito a outra. Né? Então a gente vai se incentivando, vai, participa, se inscreve, faz isso, faz aquilo. E aí as meninas ficavam me cobrando, cadê Rita, cadê o texto, cadê isso, cadê aquilo? Aí eu ia publicando no Facebook, e aí surgiu o primeiro livro, que se chama Canibalismos. Deixa eu mostrar aqui a capa. Né? Surgiu ele, o primeiro livro, Canibalismos. Ai, que linda essa capa, gostei. Então surgiu ele. São micropoemas, são pequenininhos, né? E eu comecei numerando, né? Uhum. E assim, o título foi muito... Eu me inspirei muito em Afonso Romano de Santana, né? Que ele tem Canibalismo Amoroso, e aí eu comecei Canibalismos. Aí comecei Canibalismo 1, 2, 3, e aí as pessoas começaram a pedir mais. Eu consegui escrever 152 textos, né? E aí as meninas também falando, você vai publicar quando? Vai publicar quando? E eu já tinha um outro livro pronto, que foi o Canto da Borboleta. Esse livro já estava pronto quando eu mandei o Canibalismos, né? Aí eu mandei para o Canibalismo para a editora, a mesma editora que publica os textos da confraria. Aí eu mandei, que é a editora Penalux, e o editor falou assim, eu vou dar uma olhada. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mandei uma sexta-feira, e ele disse que ia dar uma olhada. Pronto, né? Só tinha os textos mesmo, não tinha nada arrumado, só os textos. No dia seguinte, quando eu abri meu Messenger, já estava lá a mensagem dele. Tá aprovado, adorei. Aí eu fui correr para
para que as pessoas escrevessem um texto de prefácio, para que escrevessem um texto de orelha, fui correr pedindo para as pessoas escreverem, para não ir assim um livro tão seco, né, só com os textos. Sim. E aí, em julho de 2017, eu lancei esse livro na Academia de Letras da Bahia. Né? Que lindo! É um evento que teve da academia e que nós participamos, nós, né, a confraria, nós tivemos assim uma mesa só para falar de literatura de autoria feminina e eu lancei o livro. E foi ótimo, né? Lancei o livro e aí o Canto da Borboleta ficou para depois, ficou para 2018, né? Aí em 2017 saiu o Canibalismos e aí eu participava também de muitas coletâneas, né? Ia participando de coletânea. E eu participei de uma coletânea, acho que foi Saudade e Poesia, se não me engano. E aí eu ganhei o concurso, porque eles faziam um concurso, era a editora, né? A editora, deixa eu lembrar aqui dela. Darda Editora, a editora lá do Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu participei do concurso e aí eu ganhei e era a publicação de um livro, né? Só poderiam ser 20 poemas. Então, tanto que é um livrinho mais fininho, assim, ele não é muito robusto, porque só são 20 poemas. Eu corri, selecionei os 20 poemas, mandei para a editora, e aí eles publicaram o livro sem custos para mim, porque foi a partir do concurso, né? Eu ganhei o concurso e aí publiquei sem custo. Aí esse daqui saiu também em 2018, junto com o Canto da Borboleta. E aí, em 2019, eu publiquei, porque assim, eu gosto também dos eróticos, né? Então, eu já tinha alguns textos, já tinha escrito alguns textos, porque o canibalismo é um pouco assim, né? Uhum. E aí, eu publiquei, né, Confissões de Afrodite. Olha ela! E aí, por que eu coloquei esse título? Eu fiquei assim, eu tinha pensado em outros títulos, né? Eu tinha reunido os poemas, e eu falei assim, não, a voz aqui é a voz feminina que está falando dos seus desejos, né? Das suas fantasias. Então, eu não vou falar, porque eu tinha pensado em colocar alguma coisa com Eros. Eu falei assim, não tem que ser Eros, tem que ser Afrodite, porque é a voz feminina. Aí eu coloquei Confissões de Afrodite, e aí saiu em 2019. E aí veio 2020, né? Vem 2020, o ano da pandemia. Mas assim, antes, geralmente, no mês de janeiro, eu vou para a praia. Uhum. É um mês que eu passo o mês inteiro na praia, né? Então, eu fico na Baía de Todos os Santos, é uma casa que nós temos, que é na ilha de Itaparica. Então, nós ficamos lá. Eu fico, assim, não quero saber de voltar para Salvador, eu quero ficar lá o tempo inteiro. E o mar sempre me inspirou muito, eu gosto muito do mar, né, de águas, falar de águas. Aí eu já tinha alguns textos, e aí eu fui escrever mais textos, e saiu esse aqui, que é o Velas ao Vento. Ai, que lindo! Ai, que linda essa capa! Velas ao Vento, que saiu em 2020. Eu mandei antes do lockdown, antes de decretar, né, o isolamento aqui no Brasil, eu mandei para a editora. E é um livro que eu gosto muito, sabe, Beatriz? É um livro assim, que a gente gosta de todos, mas tem sempre um que a gente tem um especial, né? E assim, eu dividi esse livro em 3 partes, e tem sempre umas coisinhas assim. Eu fui... Aqui em Salvador, a gente tem a Igreja do Bonfim, né? Sim. Que é a igreja que a gente frequenta, eu mesma frequento sempre, e nós temos a festa do Bonfim, tem a lavagem e tal. E eles construíram agora, ao lado assim, da igreja, eles... para a água benta, né? Para você ter acesso à água benta, beber, levar para casa. Sim. E eu entrando, tinha escrito assim, tinha um versículo da Bíblia, né? Um versículo de Isaías, que diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E eu falei assim, olha, eu acho que eu vou colocar isso no epígrafe do livro. E aí eu trouxe no epígrafe, né? Aí eu trago epígrafes, tem ilustrações também o livro, porque eu tenho um amigo que ele ele é artista plástico. Que lindo! Para ver se vai ficar direito. Então, eu pedi a ele que ele fizesse umas ilustrações para mim. Uhum. Então, ele fez
ilustrações. Cada parte do livro, como são 3 partes, a primeira parte se chama Epifania das Águas, que é como se fosse assim a abertura mesmo, eu trazendo essas águas que são mágicas, as águas também que destroem, né? Porque tem aquele caso de Brumadinho, né? Que tinha acontecido um ano antes. Então, essas águas, aí tem um poema que eu falo de águas como um todo, né? Água benta, água do vinho, água do pão, água da paixão, né? Água que purifica, água que mancha, né? Água água que a gente vive, né? O bebê está lá no líquido amniótico, está lá então, a água do ventre, né? A água que a gente, né, chora. Então, eu vou falando o poema se chama Águas, eu já tinha escrito quando eu resolvi colocar no livro, né? Esse poema já estava feito, e aí eu trouxe nessa parte que é a Epifania das Águas. A segunda parte são marinhas, as águas marinhas, né? Que é a parte que tem mais poemas. E a última parte eu chamei de confluências, que seria o encontro do rio e do mar. E aí, cada parte dessa também eu trago trechos de música para serem epígrafes, né? Eu trago alguns trechos de música. Por exemplo, Marinhas, eu trago, né, três trechos de músicas, né, de compositores diferentes, autores diferentes. Então, o primeiro é um texto que é de Dorival Caymmi e Jorge Amado, que é Doce Morrer no Mar. Então, que diz assim: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E depois tem o Conto de Areia, que água no mar é maré cheia, ou mareia, que foi um trecho de uma música de Clara Nunes cantou, que ficou eternizada. Sim. E outra é uma de um compositor baiano, que é o Jerônimo e Vevé Calazans, né, que é o título é do Oxum. Então, assim, nessa cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda a gente irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Então, porque Oxum é um orixá das águas, né? Sim. E aí eu trago esses trechos e vem abrindo o Marinhas. E confluências, né? A última parte que é confluências, eu também trago, né, um trecho de uma música que Marisa Monte cantou, mas a composição é de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau, Seu Jorge, que diz assim: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar, as folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Então, justamente para falar dessa confluência, né, rio e mar. E aí, eu gosto muito desse livro, eu sou, né, apaixonada e fiquei muito feliz, mas só que ele foi lançado virtualmente, porque foi justamente na pandemia. Quando o livro ficou pronto, a editora me mandou, já estávamos no lockdown. Então, eu tive que fazer um lançamento virtual. Então, é diferente quando a gente faz um lançamento presencial, que você tem ali todo mundo, você está discutindo, você está, né, as pessoas pegam o livro, veem os textos e tal. Mas aí a pandemia, apesar de tudo, né, apesar de todo o sofrimento que foi para a gente, para as pessoas de um modo geral, mas para mim, como eu fiquei em casa, que eu vinha de uma vida muito agitada, assim, de trabalhar fora de Salvador, então viajava sempre, estava viajando, a semana inteira eu passava viajando, e aí me vi em casa, né, eu digo, agora eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a escrever mais, e aí eu publiquei, em 2019 eu publiquei o primeiro infantil, que foi esse aqui, Ciranda Cirandinha, com poesia, que saiu agora uma segunda edição, né? Foi o primeiro infantil, aí teve lançamento presencial, com as crianças, foi maravilhoso. Que lindo! E aí, em 2020, veio esse aqui, que é Bordado de Sonhos, né? Que eu fiz todo ele na pandemia. Né? Então, eu comecei a escrever, são poemas também. O Ciranda Cirandia são poemas.
Aí veio uma amiga minha lá de São Paulo, a Aldinene Máximo, me chama, Rita, vamos fazer um livro em dupla. Aí fizemos Sonhos de Criança, também são poemas, 10 poemas dela, 10 poemas meus, né? Minha irmã, né, minha irmã caçula, aí ela tinha umas histórias do meu sobrinho, que a gente juntou, né, para organizar isso no livro, que é As Artes de Vavalor. Então, esse menino Vavalor é um menino real, existe, né? É o meu sobrinho, só que o nome dele é outro, né? E a gente vai contando aqui as artes dele quando ele era criança. Hoje ele tem 19 anos, né? Nossa. E aí a gente começou a inventar. Então, esses livros todos saíram em 2020. E esse aqui também, que eu pensei assim, já que eu falo tanto da questão feminina, eu tenho que levar isso também para a literatura infantil. Então, saiu Grimalda, a Lagartixa Empoderada, né? Que é essa metáfora dessa lagartixa, que apesar de ser lagartixa, ela não se envergonha dessa sua condição, ela luta, ela brilha, ela gosta de si mesma, ela gosta de se olhar no espelho, ela é vaidosa, ela é altruísta, ela é inteligente, ela batalha pelas coisas que ela quer. Então, eu disse assim, eu tenho que levar isso também para a literatura infantil, essa questão do empoderamento feminino. E aí saíram esses livros todos em 2020. Aí, em 2021, continua, né? A gente continua na pandemia. E aí eu escrevi, como um amigo meu tinha me falado, né? No livro Velas ao Vento, ele falou assim, Rita, você deve continuar com essa temática das águas, porque o livro, ele fez até um texto da contracapa, e aí eu peguei e fiz esse aqui, A Eternidade das Águas, a partir de aqui são contos, né? São contos curtos, contos longos, a partir de um texto que eu já tinha, que se chama justamente A Eternidade das Águas, que eu vou falando do menino, né, que morre afogado, da mulher que perde o bebê, né, que o bebê não vai adiante a gravidez, quer dizer, essa eternidade das águas, né, e que as águas vão sempre trazendo alguma coisa para a gente, seja através das lágrimas, através do riso. E eu disse, eu vou colocar o título do livro também, Eternidade das Águas, que é o mesmo título deste conto. Uhum. E aí eu escrevi outros, né? Então são 10 contos aqui no livro. Então tem história de uma senhora que tem Alzheimer e que o marido era pescador. Então eu me baseei também muito nessa minha vivência lá no litoral, né? De estar na Baía de Todos os Santos, de estar vivendo aquele misticismo que a gente tem em relação à Baía de Todos os Santos. E aí essa senhora, que o marido era pescador, ele morre, né, na pescaria, mas todo dia ela espera por ele. Então, todo dia ela senta na frente de casa e fica olhando o mar, esperando o marido voltar. E as pessoas passam e perguntam, como é que a senhora está? Estou bem, estou esperando. Aí ela fala o nome dele, está esperando ele. Aí tem história também de sereia, né, do pescador que tá para casar, e aí vai, antes do casamento, ele vai para uma pescaria, e a sereia seduz ele e ele não volta, né? A noiva fica... Quando volta todo mundo da pescaria, menos o noivo. E que é essa questão também desse misticismo, né? Sim. Então, da sereia, do encanto do mar. Na verdade, a gente pode fazer uma leitura de que ele morreu, né? Ele morreu, mas... fica essa questão assim, ele foi seduzido, ele foi encantado, a sereia encantou e levou ele para o fundo do mar. Né? Aí está aqui nesse livro, A Eternidade das Águas. Que lindo. Que é o primeiro livro de contos que eu publiquei. Né? E aí veio também uma outra proposta, isso foi em 2021, aí veio a proposta da editora Infinita, que é da Adriana Mairink, lá em Portugal, que é uma antologia, na verdade ela chama de antologia, que era para reunir meus poemas dispersos, poemas que eu tinha publicado em várias antologias, né? E aí eu reuni aqui no livro, e aí participei dessa coleção Dispersos, da Infinita, e aí veio em 2021 esse livro. É um livro que a capa é bem interessante, porque ele aqui é a foto da gente, mas cortada, né? Como se fosse cortada, mas quando abre a orelha, a foto está completa. Ai, que linda! Aí a foto fica completa, né?
Aí veio esse aqui, eu reuni alguns poemas dispersos, né, publicados nessas antologias todas. E aí, em 2022, né? 2022 eu publiquei esse aqui, Temporais, Time Storms, que foi com a editora da Nereide, né, a Underline Publish. Sim. Justamente com um ex-aluno meu, o Ângelo Ritchopieviskini. Uhum. Assim, aí ele me chamou. E é engraçado, sim, porque meus ex-alunos ainda me chamam muitas vezes de pró, né? Assim, vamos publicar um livro juntos, vamos pensar na temática do tempo. É uma temática que eu gosto muito, que eu já escrevo bastante. Eu já tinha alguns poemas. E aí reunimos os nossos textos sobre o tempo, e publicamos ali, porque como ele é professor de inglês, ele queria bilíngue, né? Uhum. E ele traduziu os meus poemas, foi ele que traduziu todos os meus poemas. E aí fizemos esse livro, né, dos nós dois, Uhum. Temporais, Time Storms. Aí porque eu tenho, né, temporais, e aí você vê que tem o AIS está entre parênteses, né? Uhum. A gente pensa assim, esse tempo que... E aí a gente tem também inspiração, né? Porque muitos compositores já escreveram músicas sobre o tempo, né? Tanto que a gente traz aqui também na epígrafe um trechinho, deixa eu ver aqui, do Caetano Veloso, né? Que é Oração ao Tempo, que ele diz assim: compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo, tempo, 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 né? E tem um outro trechinho da música de Gilberto Gil que é assim: tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Então a gente traz na epígrafe, né, do livro esses trechos, e aí a gente lançou em 2022. Eu lancei até lá em Nova York também, com a Nereide. E em 2022 também eu recebi uma proposta da Sylvia Smith, né, de participar dessa coleção, que é a Coleção Escritoras Brasileiras, que é um livro de bolso e é Vida, Obra e Crítica. Então eu reuni algumas entrevistas que eu já tinha dado, né, críticas dos livros, né? E aí saiu esse livrinho aqui, em 2022. Em 2021, eu tinha esquecido de falar, também eu participei da coleção 3 do Mulherio das Letras, né, que é da editora Venas Abertas. E aí eu participei com esse livro aqui que se chama Mínima Poesia, porque eu gosto de escrever também haikais, e aí Poetrix também, que eu participo de grupo de Poetrix, e Aldravias também, né? Uhum. Então são poemas minimalistas, e por isso que eu coloquei o nome de Mínima Poesia. Aí esse saiu, apesar de ele vir com a data de 2021, né? Ele sai assim no final de já de 2021, mas a gente recebe já início de 2022, a gente faz o lançamento em 2022. Uhum. E aí vieram os outros livros também, os infantis, aqui Revolução dos Chips, porque eu fico assim, pensando em coisas que sejam contemporâneas. Uhum. E aí eu falando com meu sobrinho, para ele me explicar as coisas, né, de chip, de o que é que faz o chip, eu pensei assim, vamos falar do chip que sai da casinha e vai conhecer o mundo, mas ele se depara com tantas coisas nesse mundo que ele prefere voltar para a casinha dele, que é mais tranquila. É por isso que eu coloquei o nome Revolução dos Chips. Uma outra tipo de produção poética, que é Limericks, que eu também conheci nesse período de pandemia, que são poemas também, poemas curtos, são poemas de 5 versos, né, que o primeiro verso vai rimar com o segundo, o terceiro rima com o quarto, o primeiro, segundo e quinto rimam, e são sempre textos assim, engraçados, estapafúrdios, né? Nesse aqui eu peguei assim: a baratinha ficou assustada com tanta gargalhada, correu para se safar, ficou ouvindo tagarelar, esqueceu o medo e foi esmagada. Então, que ela ouve as pessoas, ela sai e aí acaba sendo, né? E aí, esse aqui, o Limericks, é rima daí que eu rimo de cá, Limericks acolá. Saiu em 2022, 2021. São 2021. Aí, em 2022, eu não publiquei livro infantil, né? Aí, em 2023, eu publico esse aqui, participo também de uma coleção Letras e Rimas,
Rita Queiroz. Aqui uma proposta da... São os textos ilustrados, mas não são coloridos, para que a criança possa colorir. Ai, que legal. O meu vai ser assim também, o meu infantil que eu estou fazendo agora, vai ser a criança colorir. E esse aqui, de contos, também meu segundo de contos, que é Olhares de Encontro, que foi, né, de 2023, né? Ele é 2023, também pela Penalux. Aí são textos que eu reuni, eu já tinha participado de coletâneas, são textos que vão falar sobre a questão feminina. Então, aqui tem sobre casamento, sobre feminicídio, sobre abandono. Então, são textos assim, que eu vou tratando, são 23 narrativas que tratam sobre essa questão do feminino. E como caiu aqui, deixa eu pegar aqui, que caiu aqui da minha mão. E o último é esse aqui, Superficiais, que é participando também da coleção do Mulherio das Letras. Aqui é a coleção 4, que a proposta são livros de bolso, aqui são microcontos, né? São microcontos. Aí eu publiquei também o ano passado, né? E aí são esses textos aqui, microcontos. Aí são essas produções. São essas produções. Só isso, ela é só uma mulher versátil, gente. Pode perguntar o que precisar que ela tem. Nossa, e aí este ano eu já tenho um livro que já está na... porque eu faço parte do grupo de Poetrix, se chama Confraria Ciranda Poetrix. Uhum. Então vai ser também um livro de bolso, assim, pequenininho, só com esses poemas minimalistas, né? Eu selecionei alguns textos e já mandei para um grupo, e provavelmente o meu livro sai porque a gente tem uma escala, né? Cada mês saem saem publicados 2 livros do grupo, e aí o meu deve estar programado para junho. Então, lá para o segundo semestre, eu estou fazendo o lançamento desse livro, que eu dei o título de Silêncios Submersos. Né? Que bom! Eu estava lendo... Vá, diga. Quando for lançar direitinho, vamos fazer mais uma conversa aqui para você divulgar ele, tá bom? Tá bom. E aí, por que eu dei esse título? Eu acho que Silêncios Submersos, essa poesia minimalista é uma poesia que são 3 versos só, né? Mas às vezes diz tanta coisa, aqueles 3 versos vão dar margem a tantas interpretações, que eu falei assim, é uma coisa que está ali submersa, que vem à tona. Foi como eu pensei em Superficiais também, quando eu dei esse título, falei assim, eu gosto de jogar com essas dualidades, né? Então, os superficiais, a pessoa vai pensar assim, é uma coisa banal. Mínima poesia é uma coisa banal. Mas não, a gente tem ali uma poesia forte, uma poesia potente. Então, o Silêncio Submerso, o que é que vem à tona a partir dessas leituras, né, desses textos? Aí é isso. Acho que eu falei muito já. Não, falou ótimo. É muito bom saber, assim, é muito bom te conhecer mais, porque eu já acompanho o teu trabalho há um tempo e a gente faz parte da mesma academia da Nereide. Eu acho que a gente já concorreu a 2 vezes no mesmo os prêmios da Nereide também. E é muito interessante a gente conseguir ter esse contato maior, né? E conseguir conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês e conhecer um pouquinho melhor sobre você, conversando assim, né? E saber dos teus trabalhos e tu falar das tuas experiências e tu contar. E a gente vê muita realidade, a gente vê muita verdade nas tuas palavras, a tua emoção, a tua alegria de falar. Isso é muito bonito. E tu tá de parabéns, porque tu construiu uma carreira linda, né? Com certeza teremos muitos livros a mais para ler. E assim, às vezes me perguntam, você vivenciou tudo isso, às vezes que você escreve? Nem sempre a gente vivenciou tudo, né? Não é preciso. Então, esse livro, Olhares de Encontro mesmo, são coisas que eu vi pessoas vivendo, que a gente lê as notícias, né? Então, tem mesmo que se chama Olhares de Encontro, eu pego sempre, acho que o título do livro sempre de algum conto, que vai falar dessa questão, da mulher que sofre a violência, que vive ali num casamento, né, angustiada, e um certo dia ela resolve pegar os filhos e dar uma guinada na vida, né? Dar a volta por cima, largar aquilo tudo e ir ao encontro de si, né? E nesses olhares de encontro é porque a gente também vai vendo que outras pessoas passam por isso. Né? Então, quando a gente está numa roda de conversa, aí a gente vê assim, poxa, isso aqui eu também vivenciei, ou alguém que eu conheço vivenciou. Né? É verdade.
Agora a gente está chegando, infelizmente, na parte final da nossa conversa e eu vou te fazer eu vou te falar uma palavra e tu vai me dizer o que vem na sua cabeça, tá? Uhum. Mulher. Mulher é o que dá vida, né? Mulher é a vida, na verdade. É verdade. Família. Elo. Família é elo. É aconchego. É apoio. Amor. Amor é essência. É essência. Sem amor, acho que a gente não vai para lugar nenhum. Um lugar que tu tem vontade de ir. Eu tenho vontade de ir para o Egito. Conhecer as pirâmides é uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer. Isso, Aquilo ali me conhecer as fascina pirâmides. muito. Eu tive, o ano passado eu conheci Machu Picchu, que era um lugar também que eu tinha muita vontade de conhecer. Uhum. E já realizei esse sonho, agora é conhecer as pirâmides. Literatura. A literatura é prazer, é libertação. Eu acho que literatura é tudo, né? Esse prazer, essa libertação, é terapia também. Ser professora. Ser professora é sublime. É algo que a gente. Porque, assim, eu acho que eu, como professora, não ensinava só, né, aquilo da minha matéria. Eu acho que eu tentava passar tudo que eu sentia e tudo que eu acredito. Então, a minha profissão me trouxe muitas coisas boas, me trouxe amigos, amigas. Então, eu tenho ex-alunos, ex-alunas que são amigos hoje, né? Amigos, então, no grupo da confraria, por exemplo, tenho várias ex-alunas que fazem parte do grupo. Né? Que ótimo! Deus. Deus é princípio, meio e fim. Tudo. Se a Rita olhasse hoje para a Rita na frente do espelho, o que a Rita diria para essa outra Rita? Eu diria que ela não imaginou tudo o que aconteceria na vida dela, mas que ela chegou no lugar bom que ela sempre quis estar. Então, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa que me olho no espelho e gosto. Eu sou a Grimalda, né? Eu sou a Grimalda, porque eu sou aquela pessoa que se olha no espelho e gosta do que vê. Que lindo. E tem que gostar e tem que se amar muito, porque tu é uma pessoa maravilhosa. Foi um prazer muito grande conversar e conhecer um pouquinho mais da tua vida. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve em Nova York ou em qualquer outro lugar desse mundo. Com certeza. Foi muito bom te conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada por ter feito e abrilhantado com o seu texto, a sua participação, a antologia das mulheres. Fico muito feliz. Com certeza estou planejando, na verdade, jamais uma outra homenagem às mulheres e colocar as grandes personagens femininas da literatura brasileira, que eu acho que a gente tem que falar mais nisso, bater mais na tecla. Sim, verdade. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Eu também estou muito feliz, te agradeço muito. Né? Agradeço a Renata também, a Renata Costa, né, que foi quem me mandou o link, o edital das Estrelas da Escuridão. E aí eu fui divulgando, eu convidei a Jane, mandei para outras pessoas também, mas sabe que nem sempre todo mundo responde, né? Sim. Nem todo mundo. Cada uma de nós está no seu momento. Então, o meu momento é esse, de outras pessoas também talvez não seja. Mas, assim, eu quero te agradecer muito por esse momento, né? Por essa parceria também. E que a gente continue aí fazendo muitas outras coisas. Com certeza. É uma porta que se abriu, que vamos cada dia, o laço vai se estreitando, digamos assim, né? Fico muito feliz também por a Jane estar com a gente. Quero te agradecer mais uma vez e vou deixar, gente, o link na descrição do Instagram da Rita, e a Rita também vai me passar os links de onde vocês conseguem adquirir os livros, né?
consegue adquirir com você também, né, Rita? Comigo mesmo, só é me escrever que consegue, porque Isso. aí vai autografado, né? Os da editora, porque a maioria dos livros infantis eu mesma é a produção independente, né? A maioria. E os outros livros são pela editora, Penalux, mas eu também tenho os livros, e aí, comprando comigo, eles vão autografados. Viu? Vai com dedicatório e tudo. Então, é só entrar no link, no link da descrição que a gente vai botar do Instagram, e vocês conseguem entrar em contato com a autora, conversar mais, conhecer um pouquinho mais, seguir ela nas redes sociais. Com certeza tem muita coisa que vocês vão ver que a gente não conseguiu falar tudo. Se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar 3 horas aqui falando e ainda faltar tempo. Mas eu quero te agradecer mais uma vez. Quero agradecer a você que está aí do outro lado assistindo a nossa entrevista. Não deixe de comentar, dar o seu joinha, compartilhar, seguir o canal e seguir a Rita, gente, que é uma autora maravilhosa, que tem muito a nos ensinar, né? E muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por tudo. Agradeço. Deixo aqui um abraço para todas as pessoas que estão nos vendo. Com certeza. Eu deixo para vocês o meu beijo e eu volto semana que vem. Tchau, tchau!